Opa, turma, estamos de volta ao vivo, dando sequência à live, né? Estamos com um probleminha no áudio lá da convidada, da Laura, e a gente combinou de sair e retornar. Então, estou aguardando aqui a Laura fazer o convite. Já já a gente coloca ela aqui na tela, aguarda a turma chegar, né? Para a gente dar sequência aí a essa temática sobre o sacrifício religioso de animais, baseado aí na tese de doutorado recém-aprovada, de autoria da Laura Cecília Braz, com a coordenação do professor Tagore Trajano. Laura, já... Vamos ver se agora dá certo. Oi, Laura. Oi, Rafael. E aí? Olha, está sem eco. Beleza. Então, conseguimos. Ai, deu certo, graças a Deus. Olha, eu não vou nem colocar meus fones para não dar nenhum problema, viu? Já que a gente tá assim, vou continuar assim, sem fone. Não, e tá dando para te ouvir muito bem, muito bem. Tá, né? Então tá tudo certo. Ai, e a gente interrompeu numa hora que eu tava respondendo, não foi, Rafael? Foi. Eu quero aproveitar até, antes de você continuar, de te fazer uma pergunta. Você estava falando da sua religião católica, né? E você fez alguma pesquisa de campo? Sem dúvida. O meu orientador, inclusive, ele tratou essa temática comigo como se essa questão de aterreiros. Eu percebi que ele estava vendo em mim uma resistência. Tipo assim, Laura, você tem que ir. Você tem que ir. Só que, na verdade, eu acho que na cabeça do meu orientador, tipo assim, Laura estava com medo, ou Laura estava com preconceito. Não! Na verdade, tudo é novo para mim. Sem contar que, assim, como eu falei, eu de Aracaju, morando em Salvador, né, sozinha, e aí eu ter que ir para... Lógico que ali era um outro universo. E não tinha como, de fato, trabalhar uma temática como essa do meu lugarzinho, a partir do meu universo. Você só pode trabalhar uma temática como essa, você, no mínimo, se permitindo a conhecer o universo do outro. E olhe que, por mais denso que seja o seu mergulho nesse universo do outro, ainda vai ser superficial. A gente pode dizer isso, né? Porque o que eu precisei estudar, conhecer do outro para poder falar a respeito, nada vai se assemelhar, de fato, a quem vivencia a religião, né? Inclusive, Rafael vai perguntar aí os desafios, tenho certeza, mas aí eu já posso até dizer a vocês que eu enfrentei, é só um exemplozinho, que eu enfrentei em termos de preconceito por eu trabalhar essa temática, que foi um colega do doutorado mesmo. Eu acabei o encontrando no Instagram e eu pedi para segui-lo. Ele não me aceitou de primeira, ele pediu para me seguir, e aí ele esperou que eu o aceitasse. E aí, por que ele fez isso? Eu o aceitei, e ele foi olhar as minhas redes sociais, ele foi olhar o que eu tinha de postagem. Após isso, ele veio até, Rafael, com um tipo de conversa, como se estivesse até mesmo me paquerando, sabe? Mas aí ele fez bem assim, quem é seu orientador? Aí quando eu disse que era Tagore, todo mundo da UFBA sabe que Tagore era um soldado de direito animal. Então, quando ele fez, quem é seu orientador? Eu falei, Tagore. Aí ele fez, E qual é a sua temática? Qual é o seu tema de tese de doutorado? Aí eu falei, sacrifício de animais. Só que eu só falei o tema, eu não falei o título, eu não falei o recorte, né, do estudo. Menina, esse rapaz já veio perguntando, você é evangélica? Eu falei, não, porque eu vi uns vídeos seus. Quem me segue nas redes sociais sabe que eu também canto. E eu como a maioria das pessoas que cantam, eu comecei a cantar também na igreja. Então, no Salesiano, aqui em Aracaju, foi quando eu comecei a cantar. E eu gosto de cantar músicas religiosas, inclusive música gospel. Eu adoro cantar músicas de Aline Barros. E aí ele viu esses vídeos meus e partiu do pressuposto que eu era evangélica. Então ele já me viu como o quê? Como uma inimiga. Como é que uma evangélica vai falar de sacrifício de animais?
E eu falei para ele que eu não era evangélica, que eu era católica. E aí ele fez, você não tem. Ele não falou com essas palavras, mas ele quis dizer que eu não tinha propriedade, nem mesmo autoridade para falar sobre a temática. Eu falei, a literatura não me ajuda. Olha que eu nem adentrei assim, o fato de eu fazer pesquisa de campo em terreiros, e não foi um terreiro, fui para 5 terreiros. E aí ele fez, ele disse que não, que a literatura em que a gente conta não é suficiente para poder trabalhar a temática. Aí eu falei, vem cá, eu estou falando com um doutorando ou eu estou falando com um candomblessista? Ele fez, e tem como separar? Eu falei, tem. No sentido de que, na academia, você não é obrigada a concordar comigo, mas você é obrigada a me respeitar. Então, assim, mais que você ache que eu não tenho, isso é só sua opinião, você acha que eu não tenho autoridade para falar sobre a temática, você acha que eu não tenho direito de falar sobre isso, isso é um problema seu, uma opinião sua. Né? Isso aí não determina se eu posso ou não trabalhar na temática. Então, é só para vocês terem um pequeno exemplo do que eu sofri por escolher trabalhar essa temática, sendo que essa temática eu escolhi desde a hora que eu entrei no doutorado, Rafael. O meu outro projeto já foi sobre a temática. Só que se você pegar meu outro projeto, você vai ver que minha opinião lá atrás era outra. Sabe? Era como se fosse uma negativa. Uma negativa e acabou. E o que eu tenho, é o que eu mais vejo, infelizmente, no âmbito do direito animal, inclusive. Mas eu vou deixar você me perguntar para poder a gente não adiantar as coisas. Porque é muita coisa, Rafael. É muita coisa. Eu quero até mesmo que você diga, né, para a turma aí, como é que foram essas flutuações aí nas suas opiniões, por que você foi mudando, né? A pesquisa foi te levando a novas descobertas, isso certamente foi mexendo contigo enquanto pessoa e como pesquisadora também. Mas vou te fazer então aqui a segunda pergunta, pode ser? Sim, claro. Então vamos lá, né? Você mesmo escreve, eu li alguns trechos da sua tese, que trata-se de uma das mais complexas causas jurídicas, se não a maior delas, né? Por envolver direitos de 2 minorias historicamente exploradas. Não só exploradas, como exterminadas e com os seus direitos, né? Enfim, insuficientes, suprimidos, reprimidos cotidianamente, né? E essas 2 minorias você destaca que são os negros e os animais não humanos, né? Os negros como minorias políticas, né? Os animais não humanos como grupos oprimidos, enfim. Então, fala aí como se deu essa sua pesquisa e um pouco mais desses desafios, dessa pesquisa tão difícil. Como eu falei, a decisão foi lá atrás, né? Foi logo para entrar, né? Para participar da seleção do doutorado. E ao longo desse processo é impressionante como quando você vai se aprofundando no conhecimento, você vai se vendo refletindo. Você se pega refletindo, peraí, eu não sabia isso, eu não conhecia isso. Então, você vai abrindo realmente, Rafael, a mente, você abre a mente para aquilo que está ali na nossa frente, mas que a gente não enxerga. Então, essa temática, o que é que, como eu falei, no outro projeto eu trazia como uma ideia, né, inicial, o sacrifício sinônimo de crueldade contra os animais. Então, enquanto uma pessoa que integra o movimento animalista brasileiro, o entendimento era de que deveria ser proibido, né? E aí, peraí, as coisas não são assim. Não são assim. Inclusive, Rafael, aqui eu já deixo até a minha manifestação em relação a quem escreveu sobre essa temática. Você encontra alguns artigos escritos sobre essa temática, e aí você precisa perguntar a essas pessoas se elas se deram, inclusive, ao pequeno trabalhinho de conversar, de procurar pessoas da religião, ou se elas escreveram a partir tão somente da ótica animalista. E quando a gente fala ótica animalista, a gente fala, inclusive, e aí eu tenho que trazer isso, Rafael, infelizmente a gente tem que trazer porque, aqui na minha fala, vocês vão perceber isso. O veganismo, ele está muito associado a isso. Está associado, inclusive, a essa reverberação do racismo. Então, as pessoas do movimento vegano, que eu faço questão de dissociar, porque todas as pessoas, inclusive as leigas, tendem a associar veganismo a direito animal. No livro do Tagore Trajano, inclusive, você tem o veganismo como um dos princípios do direito animal. E, na verdade, essa ideia, ela já foi
desmistificada. A gente tem mesmo o veganismo como uma filosofia de vida. Você entende que você não consumir nada de origem animal, você entende que você está contribuindo com um mundo melhor. Você sabe do impacto que é a produção, a questão da agropecuária, a exploração da vida animal. A gente sabe do impacto nisso, até mesmo na questão da água, né? Da disponibilidade da água no planeta. Então, isso vai, na verdade, Rafael, da consciência de cada um. Não dá para você impor isso às pessoas, né? E aí, o que é que eu percebi? Que essa época em que meu orientador achava que eu estava com medo para terreiro e tal, ele chegou a me deixar até mesmo confusa. A ponto eu pensar, oxe, Laura, será que é isso? Né? E, na verdade, veja como são as coisas. Eu estava no processo. Minha mãe não estava. Minha mãe era mãe de Laura Cecília. Minha mãe não era a mãe da pesquisadora, mas ela não é pesquisadora, né? Por mais que seja professora, mas minha mãe não entendia. Então, assim, ela chegou aí comigo para 2 terreiros. E ela foi para um que a gente considera de nível alto, em termos financeiros, e ela foi para um bem simples, né? Num lugar com acesso bem difícil. Entendeu? Só vocês terem ideia, eu entrei com o carro e eu precisei sair de ré, porque não tinha onde fazer a volta. Então, isso é vocês terem uma pequena ideia, vamos dizer assim, da onde eu me meti, mas em que sentido? Procurando a realidade, procurando chegar o mais perto possível da realidade. Então, isso era o medo dela, mas eu nunca tive medo, né? Inclusive, pelo próprio fato de minha mãe ser historiadora, e eu tenho uma irmã também historiadora, e eu sou uma pessoa que posso me considerar privilegiada nesse sentido. Minha mãe também é teóloga, assim como meu pai era. Então, eu aprendi com os meus pais que a gente não deveria discriminar nenhuma religião, pelo contrário, deveria respeitar. Então, eu não fui criada para como tinha lembra aquela comunidade que é no Orkut, chuta que é macumba, associar tudo que é de ruim ao negro. Por exemplo, eu não sou uma pessoa negra que faz piada com negro. Eu nunca fui uma pessoa negra de fazer piada com negro. E a gente tem pessoas negras que fazem. Por quê? Porque elas foram ensinadas a isso. Então, assim, quando eu me considero privilegiada, é nesse sentido de ter sido criada com a mente muito aberta, né, para a realidade. Meus pais não nos criaram, porque eu tenho 2 irmãs, eu sou a mais nova das 3. Meus pais não nos criaram dizendo, vocês são mulheres negras, então vocês precisam estudar. Não. Eles sempre ensinaram a gente que o único caminho que permitia a gente escolher o que a gente quisesse ser eram os estudos. Obviamente que por trás disso aí tinha isso, né? Só que eles não colocaram dessa forma. Então, Rafael, Laura traz toda a sua história. Laura traz suas experiências enquanto criança, enquanto adolescente e já adulta. Laura traz tudo isso para a pesquisa. A pesquisa em si ela é objetiva, né? O pesquisador, ele não é o pesquisador que se mantém distante do seu objeto de pesquisa. É a pessoa, né, diante dos seus sentimentos, sua carga emocional, que se afasta da pesquisa. Mas a pesquisadora Laura, obviamente que ela tinha os seus receios. Então, teve um congresso aqui em Sergipe, que foi um dos que a gente tem todo ano, né? Um congresso mundial, tem o latino-americano de direito animal e bioética. E o que foi sediado aqui em Sergipe, se você perguntar, Laura, foi no meio do seu doutorado, e seu tema de palestra não foi sacrifício de animais. Nessa época, Rafael, foi uma época em que eu tinha, junto com o Tagore, porque a Tagore achando que eu não estava me sentindo segura, madura para poder trabalhar a temática, Tagore me propôs trabalhar vaquejada. A vaquejada aí como backlash, né? Ele me trouxe isso. E aí, cadê, Rafael? Tive uma banca de qualificação, apresentei a vaquejada, e cadê, Laura, se sentir... Gosto, porque, gente, doutorado, mestrado, você tem que gostar do que está escrevendo, senão você não escreve, não sai do lugar. Né, Rafael? Então, eu não me via, eu não tinha paixão, sabe? Não tinha. Eu ficava procurando e isso se arrastou por um tempo. E aí eu cheguei ao ponto, não, Laura, a temática que você tem que trabalhar é essa mesma. Foi aí, então, que eu passei. Eu peguei disciplina como ouvinte na própria UFBA, porque era uma disciplina de religiões. Então, através da disciplina, eu fui a outros terreiros, conheci, inclusive, outras religiões, como muçulmanas,
eu fui para outros locais de religião, porque a disciplina era voltada aos estudos das religiões e ela tinha visitas, né, em loco. Então, para mim foi assim, fundamental, fundamental. E aí eu senti que eu podia trabalhar, só que se você perguntar, ô Laura, e você se manteve tranquila? Quando você teve o start, que realmente era essa temática que você queria trabalhar, você se sentiu tranquila? Em nenhum momento. Em nenhum momento. Inclusive, passei por outra banca de qualificação, viu, gente? Passei por outra banca de qualificação, porque como eu voltei à temática, lembra que eu falei que a banca de qualificação eu fiz sobre vaquejada? Então, eu passei por outra banca de qualificação, e aí com sacrifício de animais. E, Rafael, eu boto na minha tese que essa temática é talvez a mais complexa e espinhosa. Na verdade, ela não é, não. Ela não é talvez, não. Ela é. Ela é da atualidade. Ela é a causa mais complexa. E por quê? Porque ela envolve, antes de qualquer coisa, ela envolve fé. Fé é fé, gente. Eu não tenho meu direito à liberdade religiosa, meu direito à liberdade de crença é um direito absoluto, liberdade de crença, o que não acontece com direito à liberdade de culto, que sofre restrições, tá? Mas o direito à liberdade de crença, que é justamente o direito pelo qual, inclusive, eu posso não acreditar em nada, eu posso não ter crença nenhuma, eu posso até negar as religiões, por conta deste direito. E mesmo assim, eu percebi, né? Eu percebi que era preciso um amadurecimento. E na banca, até na própria defesa, teve quem falasse. Eu fui testemunha que o orientador de Laura deu a oportunidade a ela de trabalhar qualquer outra temática que Laura não quis. Então, essa mesma pessoa que falou isso, ao fim, né, da minha... Meu Deus, eu fui execrada, gente. Ao fim da minha sentença de morte, né, essa mesma pessoa acabou enaltecendo a minha ousadia. Já teve um membro da banca que olhou essa minha ousadia, na verdade, como algo negativo, como se Laura não fosse digna de trabalhar essa temática. Então, isso é muito duro, gente. É muito duro. Eu vejo, Rafael, as pessoas abrindo a boca dizendo que quer fazer mestrado, que quer fazer doutorado. Eu fico assim perguntando, meu Deus, às vezes é só uma questão de status. Ou então porque vê o outro fazendo, acha que também, Rafael faz, vou fazer também. Sabe de nada. Mas enfim, devolva a bola. Então vamos lá, você fez uma avaliação na sua tese sobre aquele julgamento no STF, né, que declarou constitucional o sacrifício de animais. Então é uma temática que envolve, né, racismo, como você desenvolveu no seu trabalho, e envolve também o direito à vida dos animais. Você tinha uma opinião e agora você tem outra, né, que você partilhou aí na sua tese. Então fala pra gente dessa questão envolvendo racismo, direitos dos animais e quais foram as considerações que você chegou e por quê, né? Então, ao longo desse estudo, né, primeiramente, depois vocês vão estudar minha tese, né, inclusive um livro, né, ela vai sair em livro, né, então vocês vão poder ver que no primeiro capítulo eu trato justamente da história dessas religiões. Eu estudo, e aí a gente tem como as principais Umbanda e Candomblé, né, então o foco maior é nelas. E aí eu já faço a diferenciação no sentido de que Candomblé faz sacrifício de animais, a Umbanda não faz, mas não 100%. Existem alguns rituais mais pontuais, específicos, em que eles usam, né? É mais raro, mas tem. Porque na Umbanda o que é presente é a oferta de hortaliças, né? Então, é justamente com base nisso que o povo... por que o Candomblé então não deixa de praticar o sacrifício de animais? Só que são duas religiões, por mais que elas tenham a mesma matriz, são duas religiões distintas, entendeu? E aí, Rafael, a questão de eu ir a campo, se você me perguntar, Laura, você presenciou o sacrifício? Eu não vi, eu ouvi. E olhe que na minha própria tese, e aí com base em quem escreve a respeito, né? A gente tem que referenciar.
vai dizer que é um ritual. E outra coisa, como eu falei, as religiões de matriz africana são religiões de iniciação. Então, no candomblé, para você se iniciar na religião, você passa por uma cerimônia, né, que é essa cerimônia de iniciação, e que há o sacrifício de animais, né, de animal nesse ritual. E esse ritual, sim, ele é dito, além de sagrado, obviamente, ele é secreto. Só quem participa é o iniciante, a pessoa que faz o sacrifício, ou seja, tem as pessoas determinadas, pré-determinadas para participar desse evento. Então, eu, enquanto uma pesquisadora, não podia assistir. Aí você pode perguntar, não, Laura, no terreiro da vizinho lá de casa, quem quiser ver, vê. Gente, como tudo na vida, a gente vai ter terreiros sérios e terreiros, digamos, menos sérios. Isso acontece em qualquer religião, em qualquer coisa da vida. Entendeu? Então, não venha para cá trazer... Eu estou falando de uma religião a partir do que? Do seu panteão, a partir do seu segmento. Eu não vou tratar de uma religião que não segue os preceitos, né? Então, Rafael, como participar, como ter acesso a isso? Assim, eu escutei. E escutei animal agonizar. Então, assim, o método que eles utilizam é a degola. E aí, inclusive, no próprio julgamento do STF, eu fiz um estudo de voto a voto, vocês também vão ter acesso a isso, também vai sair um artigo sobre essa parte também dos votos, da conclusão, né, a que eu chego. E nos votos vocês vão ver justamente isso, que a degola ela é considerada pelos ministros do STF como morte instantânea. Então, enquanto morte instantânea, na concepção dos julgadores, é uma morte indolor. E ainda que não seja indolor, é uma morte com, digamos, com uma dor instantânea também, né? É uma dor rápida que o animal morreu. E aí, Rafael, quando a gente para isso aí, o que é que a gente escuta? Vocês vão ver também na minha tese que eu falo pensando como negro e pensando como animalista. Os animalistas, e aí fortemente durante o julgamento, vocês vão ver que eles vão pregar que é crueldade, que é crueldade, que é crueldade. Não tem o que discutir. É uma morte desnecessária, né? Aí as pessoas falam tudo isso dessa religião, dessas religiões, e aí eu lhes pergunto, e onde é que fica a fiscalização do frigorífico? De todos os abatedouros, né? Quem é que fiscaliza a morte desses animais? Os cadáveres que comemos, quem foi que disse que eles foram mortos, né, recebendo beijinhos, abraços, né? E olhe que na religião, no candomblé, não é simplesmente o animal que eles vão ali, compram e matam, não. O animal recebe todo um tratamento de respeito, ele fica solto no terreiro, enquanto isso, as pessoas, né, os adeptos da religião, fazem reverências ao animal. Tem todo um respeito. Inclusive, animais, por exemplo, com patologias, eles não são oferecidos às divindades, porque só pode ser um animal, digamos, em perfeitas condições. Por quê? Para Deus, a gente oferta o melhor. A mesma coisa eles. Para suas divindades, eles querem ofertar o melhor. E eles entendem que o sangue, né, do animal, existe uma troca de energia. Eles entendem, essa a concepção. Existe uma troca de energia. Se eu estou doente, eu adepta, né, essa questão do sangue do animal, eu vou conseguir fazer essa troca. A divindade, então, me devolve saúde. Então, gente, é fé, é povo negro. A gente está falando de religião de origem africana, né? Do povo negro, que, como eu já falei, é escravizado. E vocês, por favor, não falem nunca mais escravos, nem escravidão. O certo é escravizados, porque foram pessoas que foram escravizadas, né? Então, nós temos aí um processo de escravização. E, Rafael, pasmem, nós não temos só as religiões de matriz africana que praticam sacrifício de animais. Nós também temos a religião muçulmana, né? E a religião judaica, que no nosso país, o Brasil, ele concede o selo halal, né? O halal, que é das religiões muçulmanas. O Brasil possui 53 contratos com países muçulmanos.
que faz exportação. Você estudou isso, Rafael, né? Sua Sim. dissertação foi sobre exportação de gado vivo. Então, como é que essas religiões presentes no nosso país não estão sendo objeto de demanda judicial? Me perguntem, professora Laura, existe alguma ação judicial no nosso país que seja para confrontar as religiões, religião ou judaica ou muçulmana? Não, não existe. Me pergunte a origem do recurso extraordinário 494601, oriundo do Rio Grande do Sul. Quem foi, Laura, que começou essa demanda judicial que foi se parar no STF? A bancada evangélica do Rio Grande do Sul. Que a bancada evangélica neopentecostal, deixar bem claro aqui, isso não é Laura Cecília que fala, certo? A linha neopentecostal é uma linha que trabalha as religiões de matriz africana como religiões do demônio. Elas trabalham as representatividades das religiões de matriz africana como verdadeiras representatividades do demônio. Então, não há dúvida, Carmen Lúcia fala isso muito bem, não há dúvida de que a própria origem desta demanda judicial, ela se resume a uma coisa só: racismo. O cunho dessa ação judicial foi racismo. Então, Rafael, a partir do princípio da igualdade, né, aí extraído da teoria de Dworkin, é que eu vou demonstrar, né, que todos nós, independente de crença, de cor de pele, né, de condição financeira, a gente tem o direito de não sofrer desvantagem. Ainda mais em relação a um direito de exercitar, né, de professar uma fé, de exercitar uma religião. Então, todos nós temos direito a um tratamento, isso é constitucional, um tratamento igual, né, em condições iguais e iguais, logicamente, respeitando aí as suas desigualdades. Para resumir, Rafael, é uma igualdade de direitos. Se você é espírita, você tem o direito de praticar a sua religião espírita, eu tenho o direito de praticar a minha religião católica, e eles têm o direito de praticar a religião deles. Sim. Pode falar. Deixa eu interromper um instantinho, Laura. Tem um comentário interessante aqui da Andressa que eu quero trazer para a gente. Eu aproveito para fazer aqui também uma autocrítica espírita, na verdade, porque eu já ouvi, desde criança, em muitos espaços espíritas, não com a intenção de ser racistas, mas que, por exemplo, né, os espíritos que se manifestam na Umbanda, né, os orixás no Candomblé, são espíritos inferiores. Olha o racismo descarado aí, né? No desconhecimento, na crença alheia, né? E numa lógica colonial de olhar o outro, né? E quando você fala dos sacrifícios, né, que as religiões de matriz africana fazem, e claro que eu não gostaria que nenhum animal passasse por isso, né, as outras, como você falou, também fazem, né? Inclusive as casas espíritas, quando oferecem pedaços de animais nas suas cantinas, quando fazem feijoadas, quando fazem churrascadas, quando fazem uma série de atividades envolvendo animais, estão de alguma maneira oferecendo também ali um sacrifício de animais, né? Inclusive o doutor Edio Silva, né, quando se manifesta lá no STF, né, ele começa dizendo que os palestrantes aqui, eles estão com sapatos de couro, né? Então ele começa a fazer ali, né, um debate sobre as variadas explorações, opressões de animais e por que essa religião especial é a mais perseguida. Então há um estigma colonial, racista, né, que não tem como analisar essa temática sem levar em consideração isso, no meu modo de entender. Já ouvi pessoas entendendo diferente, né, mas para mim não dá para falar dessa temática sem trazer esse elemento estrutural do racismo. E aí o comentário da Andressa é o seguinte, desculpa tomar tanto tempo aqui. A pergunta que já me fizeram, 2 pontos. Por que ao invés de se preocuparem com os matadouros e frigoríficos, vocês vêm se importar com uma religião pouco praticada no país? Acho que ela quis dizer isso. Uma religião pequena no país, não sei. Comparando, né, a quantidade de animais mortos para alimentação e a quantidade de animais sacrificados. Se for comparar a quantidade de animais sacrificados, né,
num viés mesmo que seja utilitarista, com os animais sacrificados pela indústria, né? Um país que tem o maior rebanho bovino do mundo, um país que mata milhares de animais diariamente, né, para consumo humano, é irrisório, por mais que aquele valor, aquela perda da vida seja único para aquele ser. Mas é irrisório. Por isso que na minha manifestação enquanto vegano, eu jamais iria contra as religiões de matriz africana. Eu vou contra a pecuária, sobretudo. Né? Mas, enfim, passo para você. E para você ver, você é vegano e tem essa concepção, mas não é o que a gente vê na maioria das pessoas veganas, Rafael. Não é. Você trouxe até o fato da feijoada. Você trouxe várias coisas. A questão quando a gente compara a quantidade de animais que são mortos em rituais religiosos matriz africana ao longo de um ano e a quantidade de animais que são abatidos, né, em frigoríficos, enfim. Quando você compara isso, é ínfimo o número, né? É ínfimo. Então, assim, é impressionante como as pessoas conseguem destilar ódio para essa religião, que nada, vocês matam animais, vocês sacrificam animais, vocês cometem crueldade contra os animais, vocês cometem crime. E elas se esquecem, né, da questão do frigorífico e de outras coisas mais, porque você pode não comer animal, por exemplo, mas você pode fazer algum outro tipo ter algum tipo de atitude no seu dia a dia, na sua vida, que é muito pior do que isso. Quando a gente, né? Tem até gente que diz que não quer nem contato com o humano, quer estar só com o animal, como se aniquilasse totalmente a humanidade. Peraí, existe Rafael, existe Laura, peraí, nem todo mundo é ruim, né? Então, é uma visão, de fato, pessimista. Né? Então, Edio Silva, ele foi até criticado quando ele trouxe essa sua fala aí, né? A fala que você trouxe aí dele, que ele disse que os palestrantes anteriores, que falaram anteriormente a ele, né, as pessoas que fizeram sustentação oral, estavam usando sapato de couro. E aí, qual foi a crítica? Como é que ele pode garantir que aqueles sapatos que as pessoas estavam ali a usar, de fato, eram de couro? Mas, na verdade, a gente sabe. Ali ele já começa, né, a fala dele com essa provocação. Ironia, né, digamos assim, né? E ele vai falar, inclusive, da alface. Vão atrás da alface, né? Ao invés de vocês estarem atrás da galinha de macumba, vão atrás da alface, né? Então, assim, infelizmente, esse tipo de postura dentro do movimento animalista, e quando eu digo dentro do movimento animalista, Rafael, é importante a gente até dar uma diferenciada naquelas pessoas que são só ativistas. Porque as pessoas que são só ativistas, ou seja, não estão no mundo acadêmico, científico, elas tendem a ser mais, eu posso dizer assim, duras, e é como se não importa o que você tem para falar. Como eu disse, crueldade, acabou. Isso aqui não é assim, gente. Não é assim. A gente está falando de uma religião cujos adeptos são pessoas que no dia a dia caracterizam-se como potenciais vítimas de assassinato, de homicídio. Essas pessoas morrem para uma perseguição, porque estão simplesmente professando sua fé, exercendo sua religião. São pessoas que, por usar um adereço da religião, o dia de sexta-feira se vestir de branco, né, como eles fazem, e só por esse simples fato, as pessoas são perseguidas. Não é, Rafael, é porque é religião de negro. Tudo que é de ruim, as pessoas associam a negro. Eu não preciso nem desfilar aqui, né? Começar pelo vocabulário, a coisa tá preta, né? Uma nuvem negra, tudo, denegrir. Quantas pessoas falam denegrir? Na academia, isso me dói, porque é inadmissível alguém estar na academia e usar um vocábulo como denegrir. É a mesma coisa que judiar vem de judeu também, é uma palavra racista. Então, assim, tudo passa, Rafael, por educação. É educação, é o conhecimento. Fala. E, assim, você é uma pessoa do direito animal, uma animalista. E, ao mesmo tempo, né, você trata muito bem desse racismo aí dos adeptos das religiões de matriz africana. Você conseguiu encontrar algum caminho onde você pudesse trabalhar essas duas coisas em diálogo, ou seja, defender os animais e ao mesmo tempo não reproduzir o racismo contra essas pessoas? Então, Rafael, essa mudança
que notadamente, né, as pessoas do movimento animalista esperam, essa mudança, ela só deve acontecer e só vai acontecer, vamos lá, ela só deve acontecer de dentro para fora. Isso. Não Concordo. a partir de uma imposição estatal. Não Perfeito. é o Estado que tem que dizer, candomblecistas, vocês não podem sacrificar animais. É uma mudança que tem que se dar de dentro para fora. Religião, gente, ela é digna de respeito, qualquer uma. E a gente está falando, inclusive, até mesmo, Rafael, quando a gente trata, né, do direito à liberdade de culto, direito à liberdade de crença, como eu disse lá atrás, liberdade de culto sofre restrições. E aí, um simples exemplo, magia negra. Magia negra não é religião, né? Comete atos criminosos, comete-se crime, inclusive faz-se sacrifício humano. Então, é a partir da religião, né, dessa questão da liberdade de culto, que a gente vai dizer que sofre restrição. Então, a gente tem esse choque. São dois direitos fundamentais, porque a Constituição Federal de 88, quando traz o proibitivo da prática de crueldade contra os animais, né, a gente sabe que a partir de uma interpretação, né, não estática, né, uma interpretação dinâmica, e tendo consciência de que a Constituição de 88 ela é pós-humanista, destacando, faço questão de falar aqui, não é uma Constituição biocêntrica. Ela tem feições biocêntricas, mas ou seja, ela é uma Constituição que continua a guardar as suas feições antropocêntricas. Então, a gente tem aí o direito animal à vida, o direito à vida animal não humana, a partir desse preceito constitucional, né? Então, é crime praticar crueldade contra os animais. E, ao mesmo tempo, a gente tem o direito à liberdade religiosa, que o Supremo Tribunal Federal, inclusive, não fez a liberdade religiosa é o gênero. Dentro da liberdade religiosa, né, do direito, nós temos o direito à liberdade de crença, direito à liberdade de culto. E o STF não trabalhou como liberdade de culto, mas sim liberdade religiosa. E aí, ao mesmo tempo, né, se de um lado o Estado não pode impor essa mudança a essas religiões, cabe a ele o dever de garantir o exercício dessas religiões. Entendi. Então, é justamente isso que o STF busca fazer. É garantir que um grupo antropologicamente minoritário, e aí eu faço questão de falar antropologicamente, porque nós todos sabemos que os negros no Brasil são maioria. Exatamente, mas eles são minorias antropologicamente qualitativas, não quantitativas, certo? Então, eles entendem que este grupo necessita de uma proteção diferenciada, tendo em vista todo esse preconceito, todo o histórico de perseguição que esse grupo sofre. Então, percebam que... Pode falar. Conclui, porque chegaram duas perguntinhas aqui, aí eu vou perguntar já já. Não, inclusive eu quero falar que eu acho que eu vi aqui rapidamente alguém falando que hoje existem ativistas com muito embasamento e tal. Sim. Veja só, falei ativista tão somente, eu não falei de quem é ativista e é um estudioso, pesquisador do direito animal, porque aí já são duas conotações, né? Eu falei daquele que é mais associado a que, por exemplo, faz resgate de animais, né? Mas não tem essa questão de se desdobrar nos estudos animalistas. Não generalizou, né? Você não generalizou. Exatamente. Pode falar. Tem duas perguntinhas aqui, vamos lá. Sonho Vegano perguntando: já existe um movimento interno nessas religiões para parar com o sacrifício de animais? Sim. Na verdade, existe candomblé vegano. E mesmo o candomblé vegano, né, isso aí já é uma ideia que surge dentro do candomblé, mas que não se faz imposta, né? Eles não praticam o sacrifício e tal, mas tem todo um respeito a quem pratica, a quem faz o sacrifício. Então, não são grupos que se degladiam, não. Pelo contrário, existe o respeito. Então, assim,
a gente pode ver isso como um princípio, né, de mudança, sem dúvida. Legal, legal. Uma coisa que eu lembro que apareceu muito no julgamento do STF, por exemplo, no voto do ministro Alexandre de Moraes, foi que ele frisou muito que o sacrifício daqueles animais era para consumo daquela comunidade, né? E isso foi um diferencial para que ele entendesse também pela constitucionalidade, né? Pelo direito da religião, né? Não ser cerceado nesse seu direito. Então, assim, eu percebi que há uma alimentação daquele animal, daquelas pessoas ali que participam, e também há uma caridade com a comunidade pobre que muitas vezes não tem o que comer e também é dado de comer a essas pessoas. Isso procede? Procede. Se vocês forem olhar onde existem terreiros, geralmente é numa região mais periférica da cidade. Então, ali, né, na vizinhança, são pessoas que residem pessoas que não costumam ter o acesso à carne. Então, dia de festa no terreiro é dia de comer carne para essas pessoas. E aí, Rafael, essa questão eu vou segurar um pouquinho essa questão do que você falou do consumo da carne. E aí eu vou, só para poder a gente fechar isso aqui. Se vocês forem parar para pensar, que eu acho que as pessoas não se lembram disso, mas comer carne foi um direito conquistado pelo povo negro. As pessoas negras escravizadas, elas não tinham direito de comer carne. Quando os senhores davam a elas alguma carne, era o quê? Eram os restos. Daí o prato feijoada, certo? Então as pessoas precisam ir para a história, ir para a origem, para poder entender. Então, como é que o povo negro, o povo de santo, vai enxergar essa temática? Peraí, nós demoramos, à custa de muito derramamento de sangue, de extermínio, para conquistar o direito, conquistar o acesso à carne, e vocês agora, veganos, e vocês agora, branquitude, vocês vêm me dizer que eu não tenho o direito de comer carne? Então percebam que na concepção deles, inclusive, é muito fácil para você, branco, que comeu carne a vida inteira, tomar a decisão agora de não mais comer. Entende? E aí, e não só de não comer, né, Laura? Tem o elemento aí que eu não estou defendendo isso, mas estou dizendo que não é só não comer. Tem um elemento que isso faz parte da fé. Isso faz parte do contato deles com os orixás deles, né? É um elemento da fé. Uhum. Exato. Então, eles entendem que através do sangue do animal, né, da vida animal não humana, eles alcançam as divindades. E aí eles acabam tendo os seus desejos, né, seus pedidos, né, as divindades atendidos. É, assim, no que eles acreditam. E aí, com relação ao consumo da carne, nós tivemos o voto do relator Marco Aurélio. Marco Aurélio, ele entendeu que a lei gaúcha era constitucional ao excepcionar os rituais religiosos matriz africana, notadamente aí, o sacrifício, né, especificamente o sacrifício de animais, como não crueldade aos animais, porque foi isso que a lei gaúcha, né, acabou aí, ela passou por teve aí a inserção de um parágrafo único, no parágrafo 2º da lei gaúcha, que previu o sacrifício de animais nos rituais religiosos de matriz africana como exceção, tá? Então, ou seja, autorizou, né, as religiões de matriz africana a continuarem a fazer seus sacrifícios. Então, foi justamente isso que o povo neopentecostal entendeu que houve uma predelição, eles foram privilegiados, receberam um tratamento privilegiado. Daí porque eles começaram essa demanda judicial. Então, Marco Aurélio, ele entendeu que eles poderiam continuar matando os animais, sacrificando, sacralizando, mas teriam que consumir a carne. Então, ele trouxe isso como uma condição. Já Fachin, porque esse julgamento, gente, aconteceu em 2 etapas, né? A gente teve voto do relator e Edson Fachin votou logo. Depois, Alexandre de Moraes pediu vista.
Então, só depois é que os outros vão se manifestar. E aí, Fachin, no voto dele, ele já disse que não. Que isso aí, essa questão de consumir a carne ou não, não podia ser algo também imposto. Até porque, Rafael, olha aí outra coisa que a gente aprende quando a gente vai estudar as religiões de matriz africana. Quem determina se vai consumir a carne ou não é a divindade. Não sou eu, não é você. Quem vai dizer se vai comer a carne ou não é a divindade. Entendeu? Então, é uma questão de respeito, Rafael. E assim, enquanto a gente tiver pessoas humanas morrendo, perdendo a vida para o simples fato de professar uma fé, Rafael, a luta pelos direitos dos animais, ela vai sempre se mostrar, ela vai sempre se configurar como um desafio, um grande desafio. Porque não dá para trabalhar a temática dos animais sem olhar a questão dos direitos humanos. Inclusive, na minha dissertação, eu vou defender alguns direitos humanos para os animais não humanos. Que é quando eu falar da questão do habeas corpus para primatas, para grandes primatas. Então, a gente defende... Laura, mas são todos os direitos humanos? Não, os direitos básicos. Direito à vida, a integridade física, né, a liberdade. Então, Rafael, o que eu vejo, né, o que eu pude mais extrair de todo esse meu percurso, e escutando as diferentes opiniões, são pessoas muito intransigentes. Eu vejo muito posicionamento intransigente. E eu digo isso por parte dentro do movimento animalista mesmo. Né? De as pessoas acharem que não tem porquê essas religiões continuarem a sacrificar. Falou-se também no julgamento sobre se fosse para proibir uma, tinha que proibir todas. Sim. Também eu ouvi isso. Pode falar. Está tendo comentários bem interessantes aqui, infelizmente não dá para falar todos, né? A Simone Douzan está comentando bastante. Ela diz que não segue... É sua amiga? Minha aluna. Sua aluna, tá? Ela diz que não segue religião, mas respeita. Ela diz que é vegana e minhas mudanças interiores já não de mim. Ela se preocupa, ela sente muito que essas ações afetam a integridade do animal, mas não cabe a ela impor a sua vontade ao outro, né? E é justamente o ponto aqui, eu acho, da análise técnica da Laura, porque, no seu entendimento, o STF agiu corretamente, né? Porque ele não poderia tirar esse direito àquela religião como as outras também têm. Para a atual conjuntura, não tinha como ser outro julgamento, outro resultado. Não podia. Não tinha como. E existe um elemento aqui também, né, Laura, sobre o seu comentário anterior, das pessoas, né, intransigentes, né? A gente vive um racismo estrutural, né? É algo tão entranhado que, às vezes, mesmo nas melhores intenções, sobressai. Sabe? Que coisa horrorosa isso, gente. Meu Deus do céu. Que pavor que eu tenho disso, de reproduzir algo tão execrável que é o racismo, mesmo de boas intenções, sabe? Então a gente precisa superar esse racismo estrutural. Lugar tá cheio de boas intenções, né? Aquele lugar tá cheio de boas intenções, né? A gente precisa, eu quero dizer que a gente precisa superar esse racismo estrutural até mesmo para conseguir garantir direitos a animais, né? Porque isso, Rafael. Não, para lhe dizer que se o STF tivesse julgado de forma diferente, estaria caracterizado o racismo institucional. Exato. Entende? Exato. A questão do racismo, a gente já tem isso, né? Olhem para as instituições, gente. Não tem Lauras lá. Não tem. Você não encontra. Né? A gente não tem essa representatividade. Instituições racistas, coloniais. Exato. Olha, quando as cotas... Tem 10 anos da lei de cotas. Há 10 anos, tem pessoas brancas que se valeram das cotas, porque antigamente era só autodeclaração. E as pessoas se valiam disso, brancas dos olhos claros, entrando nas universidades, pelas cotas. Né? E você escutar, por exemplo, como eu escutei, Rafael, de uma amiga da época de escola, ela é minha amiga até hoje, ela dizer que eu não tinha direito a cotas, porque a gente estudou na mesma escola.
Eu falei, e engraçado, quase que eu digo o nome dela. Eu disse, engraçado, mas a sua vida, enquanto aluna da mesma escola em que eu, foi igualzinha à minha, né? Você, inclusive, era considerada uma das beldades da escola, né? Laura era considerada uma das beldades da escola. Você era cheia de paqueras, amiga. E aí a gente até adentra, Rafael, nessa questão, porque tem gente, inclusive, branca brasileira, que diz, eu não sou racista, né? E fala, eu tenho amigos negros. Essa é a frase mais racista que existe. Eu tenho amigos negros. Ter amigo negro é fácil. Você se relaciona amorosamente com pessoas negras? Você se vê se casando com pessoas negras? Você se vê tendo filho com pessoas negras? Né? E outra coisa, alguém falou aí que a religião de matriz africana seria aí, acabaria se caracterizando como uma religião, digamos assim, com menos adeptos do que como uma católica, por exemplo, né? Obviamente, quando a gente compara, sim, tem bem menos. Mas prestem atenção. Quando se faz pesquisa, né? IBGE está aí, voltou, né? A atuar. Então, quando se faz pesquisa e se pergunta qual sua religião, as pessoas têm medo de falar que são candomblecistas. Elas têm receio de falar que são bandistas, né? E aí elas acabam dizendo que são católicas, são espíritas, elas não dizem. Então fica muito difícil de precisar a quantidade de pessoas que são adeptas. E, inclusive, no meu mestrado, eu tive uma aula com uma mãe de santo, né? Porque ela, além de mãe de santo, ela é doutora. E aí eu tive aula com ela, e ela dizendo que ela fica se perguntando, cadê meus filhos pretos? Porque no terreiro dela, ela tem muito mais adeptos brancos do que negros. Entende? Então, isso já é um reflexo, Rafael, dos negros, inclusive, que não se sentem à vontade para, digamos assim, se enveredar pelo caminho das religiões de matriz africana. Então, acabam sendo católicos. E a Umbanda, inclusive, ela é considerada um candomblé embranquecido. Como foi que surgiu a Umbanda? A Umbanda tem muito do espírita, né, do kardecismo. Ela sofreu muita influência. Então, a Umbanda é justamente quando há um movimento de intelectuais, não preciso dizer que intelectuais brancos, né, da elite aí, eles passam a se interessar pela religião do candomblé, mas como era uma religião estigmatizada, o que acontece? Eles acabam aí, né, eles acabam promovendo o surgimento da Umbanda. Por quê? Porque a Umbanda não faz sacrifício de animais. Então as pessoas veem o quê? Matança de animais. É isso? Umbanda branca, Umbanda de mesa branca, isso. Não é isso? Eles chamam de Umbanda, eles chamam de candomblé embranquecido. Eles falam que a Umbanda é um candomblé embranquecido. E até hoje, Rafael, tem gente que se sente muito mais, digamos assim, chamado, atraído pelo candomblé, mas por uma questão de preconceito, de medo de sofrer o impacto do preconceito, as consequências do preconceito, eles acabam indo para a Umbanda. Porque é como se ela fosse mais leve, ela é a mais aceitável. A gente está falando de uma religião, gente, que estados como Bahia, São Paulo, Minas, tinham delegacias especializadas em crimes, que aí eles vão considerar crime, né? Os rituais, as práticas das religiões de matriz africana consideradas aí como crime. Então as pessoas iam lá e faziam o BO, registravam o BO, faziam a queixa, e essas pessoas acabavam presas mesmo, né? Quando não, mortas, como nós bem sabemos. E te digo uma coisa muito séria, especialmente para os espíritas que estão assistindo. Na época da ditadura Vargas, uma federativa espírita brasileira, ela entregou a lista para a ditadura dos centros de Umbanda, de Candomblé, não lembro bem, né, que se diziam espíritas, talvez para poderem professar a sua fé. E essa lista foi entregue, sabe? Então é realmente algo assim muito, muito trágico na nossa história, que precisa de urgente reparação, né? Laura, a gente está caminhando para o final, né? Deixa eu ver se tem mais um comentário. Não falei nem 50%, não falei nem 20%, gente. Nem 20% falei. Tem muitos comentários aqui, a Bela, a Andressa, a Filadélfia também. Vou ter que conversar com Laura nos bastidores. Estou
Seja estou bem-vinda. perturbada, que ela disse, né? Isso É, mesmo, Eric. uma última pergunta dela, ela diz assim, então, enquanto eu for contra o sacrifício de animais não humanos em religiões, eu estarei sendo omissa a outros direitos e sendo racista, hipócrita, preconceituosa, etc. Enquanto o quê? O início da pergunta. Ela, por exemplo, ela é contra o sacrifício de animais nas Tá, religiões. tá. Então, quando ela se manifestar assim, ela vai estar sendo omissa a outros direitos e sendo racista, hipócrita, preconceituosa? Depende de Entendeu? como ela defende isso. Se ela traz um discurso de, como eu falei, de total negação a essa prática, a essas práticas, nessas religiões, sem dúvida, ela Esse é estará o ponto. a ser racista. Porque, como a gente sempre, vocês têm, nós temos vivenciado uma era de racismo em alto grau. Né? Não preciso dizer que de 2018 para cá, as coisas se intensificaram muito, mas muito. É como se o racismo estivesse autorizado no nosso país. Né? Ontem mesmo todo mundo ficou sabendo aí do caso que o casal de atores globais sofreu com seus filhos Sim, pretos sim, lá em uhum. Portugal. Né? Um caso que chocou a todos e vocês viram a diferença que é uma mãe branca, né, de filhos pretos, como a voz dela é legitimada. A sua fala é legitimada. Se fosse Laura defendendo seus filhos pretos, sem dúvida alguma, não teria essa Exato. repercussão e eu não teria pessoas se preocupando em mandar mensagem para mim. Porque as pessoas simplesmente normalizam, naturalizam o racismo. A gente prega, não basta ser, não basta você dizer não sou racista, você tem que ser antirracista. Se você está Ok. sentado a uma mesa onde tem alguém a fazer comentários racistas e você permanece sentado a essa mesa, você está ali a ser racista. Né? Uma pessoa não racista, ela se levanta. Então, você defende, você pode. Isso não quer dizer que você não deve, não, você tem que mudar seu pensamento. Agora eu vou aceitar o sacrifício. Não, você pode continuar com a sua compreensão de que os animais não devem ser sacrificados. Isso não muda. O que não dá é você impor isso. Você simplesmente chegar para essas religiões, para esses adeptos, e dizer: vocês não podem, isso é crime. O crime você vai estar a cometer. Porque você, ao negar essas religiões, notadamente as de origem africana, você está sendo racista. Você está promovendo a propagação, né, do racismo estrutural na nossa sociedade. A verdade é essa. Perfeito. Muito interessante sua resposta. E tem que se prestar atenção, pelo menos eu faço quando olho para esses casos assim. A partir de que ponto de vista eu estou me valendo para analisar que aquela prática é inferior a outras? Né? E aí entra a questão do racismo, porque a gente sabe que é um grupo perseguido, um grupo cuja colonização deixou no nosso imaginário e na nossa estrutura a noção de primitivismo, a noção de inferioridade, a noção de ausência de cultura, né? A noção realmente de seres que seriam considerados inumanos, né? Animalizados de maneira detrimentosa. Então, a partir de Rafael, que eu estou partindo para analisar essa situação? Né? E eu, é eu, comum que se eu, parta daí, né? eu chamo a atenção aqui para todos vocês. Que fique bem, abram bem os ouvidos para o que eu vou falar. Essas pessoas, e aí eu me incluo, obviamente, eu vou até dizer esses seres, eles estão em busca do reconhecimento da sua condição de pessoa, da sua condição humana. Enquanto os brancos brasileiros nunca sequer tiveram um dia para pensar: eu sou branco. As pessoas brancas não têm isso. Elas não têm um start de dizer eu sou branco. Toda pessoa negra, ela tem o dia, o momento, a fase, a época em que ela se descobriu negra no Brasil. Ela se descobriu negra no mundo. E vocês não têm noção, vocês, quando eu digo quem não está nesse conjunto, né, da parcela da sociedade, vocês não têm noção do que é isso. Então,
enquanto tem pessoas brancas buscando o direito, digamos, à moradia, o direito à saúde, que é para todos. Enquanto tem pessoas, alguém que seja branco e seja pobre, hipossuficiente, está aí em busca de uma casa, né, de acesso à saúde. As pessoas negras, elas estão buscando, antes de qualquer coisa, ser vistas como pessoas. Serem tratadas como pessoa. E não ter na sua fala sempre uma... Parece que tudo que a gente fala tem sempre alguém para deslegitimar. Tem sempre alguém. E olha que, como eu falei lá atrás, gente, bem no início da minha fala, eu sou mulher, eu sou negra, eu sou do menor estado da federação, que até hoje é vítima de piada dizendo que é quintal da Bahia. Isso não é engraçado. Nunca diga que foi uma brincadeira sem graça. Não. Tudo que ofende, gente, jamais vai ser uma brincadeira. Então, o que eu deixo aqui para vocês é um convite a vocês mergulharem, ainda que pouco, no nosso universo. Se coloquem no lugar de pessoas negras, independentemente, inclusive, da sua religião. Se coloquem no lugar das pessoas negras. O que é ser negro no Brasil? O que? Rafael anunciou aí no início da nossa live. Eu sou a primeira mulher negra do meu estado a conquistar o título de direito. De doutor em direito. Vocês têm noção do que é isso? Eu passei pela faculdade. Pois é, eu passei pela faculdade, eu passei pelo mestrado, eu passei pelo doutorado. Gente, na faculdade, eu só tive 2 professores negros. 2. No mestrado, eu tive 1 professor negro. Inclusive daqui de Sergipe, 1 professor negro. No doutorado, que foi na UFBA, Salvador, que é a capital mais negra fora da África. Vou repetir. Salvador é a capital mais negra fora da África. Ela só pede para Lagos, capital da Nigéria. Certo? E lá no doutorado, eu só tive 1 professor negro que vocês conhecem, que é Heron Gordilho. Heron agora, dia 5. Dia 5, agora, sexta-feira. Heron vai passar pela banca para poder se tornar professor titular da UFBA, da Faculdade de Direito da UFBA. E Heron, com isso, ele vai se tornar o primeiro professor negro titular da Faculdade de Direito da UFBA. Vocês têm noção, a gente está em 2022. Então, assim, vocês olharem para isso, tratar como mimimi, vocês quererem reduzir isso a pó, sabe? Eu não preciso ser candomblessista, basta ser negra, né? E olhem, a minha ancestralidade é a mesma que de vocês. Na escola, a gente aprende 35% do que a gente tem por linha dos povos africanos. Ou seja, a gente não aprende nada. Quem foi que ensinou pra gente que nós somos descendentes de verdadeiras realezas, Rafael? Ninguém nos ensinou isso. E é fato. Uhum. E é fato, entendeu? E as pessoas não ensinam. Então, assim, eu, Laura, enquanto tive um acesso, uma educação melhor, e antes de tudo, graças a Deus que eu tenho gosto por estudar. Imagina se eu fosse uma pessoa que não gostasse de estudar, né? Porque nem todo mundo gosta de estudar. Então, assim, eu ainda tive isso. E quem não tem? Pode falar. Quero trazer mais um elemento. Eu estou querendo trazer as questões aqui que o Cais Baixo está trazendo, mas não estou conseguindo. Eu não sei se ele é um conhecido seu, eu te peço desculpa, Paulo Alexandre, foi meu professor na faculdade. Olha aí, eu não falei que tive 2 professores negros, ele é um deles. Ele está fazendo ótimos comentários, mas eu não consegui pegar aqui para trazer. Vou ver se eu consigo em algum momento. Mas um elemento que eu queria trazer, Laura, é o seguinte. Vamos fazer aqui uma comparação entre a relação da religião candomblessista com os animais e a relação das pessoas comuns com os animais no seu dia a dia. As pessoas que consomem animais nas suas mais diversas formas, para alimentação, para entretenimento, etc. Se fôssemos comparar isso, há uma boa diferença, eu acho, no trato com os animais, apesar do fim ser o mesmo, né? A morte. Pelo pouco que eu estudei, você é a pessoa que estudou mais do que eu nesse sentido, é uma relação muito diferente. É uma relação que tem um dado respeito, né? Que tem um dado interesse em que o animal não sofra, um dado interesse de um cuidado com aquele animal, diferente do que a gente comprar um pedaço de carne no mercado, diferente do que a gente
enfim, né, se relacionar com pedaços de animais embalados e, enfim, de maneira quase que indiferente totalmente aos animais. Você percebe isso? Você tem alguma consideração sobre isso? Rafael, você sabe qual é a religião que mais protege o meio ambiente? Não. As religiões de matriz africana. São as religiões que mais protegem, que mais têm respeito pelo meio ambiente, pela conservação do meio ambiente. Então, além disso, e vamos para uma coisa bem, né, assim, primária. Vocês conseguem imaginar, o objetivo dos adeptos das religiões de matriz africana infligir dor a um animal para que esse animal seja ofertado à sua divindade? Vocês acham que realmente o objetivo deles é cometer crueldade contra os animais? Gente, pelo amor de Deus. Ali é um ato sagrado. Ele está ofertando a vida, né, de um animal. Mas você está matando um animal, sim. Os animais são mortos. É uma cultura, como toda cultura, é dinâmica, nenhuma cultura é estática. Se não fosse isso, eu não estaria nesta noite conversando com vocês. Haja vista que mulher, haja vista que negros já foram considerados objetos. Então, se não fosse a mudança, né, a quebra de paradigmas, a gente não presenciaria a mudança. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui para você é nesse sentido. Não é um objetivo dos adeptos das religiões de matriz africana cometer crueldade contra os animais. Quando eles dizem que a degola é uma morte instantânea, de fato é uma morte instantânea. Aí você diz, sim, mas o animal sofre. E aí eu vou dizer a vocês, o animal sofre. E tem alguém preocupado com os milhares de jovens negros que são assassinados todos os dias nas comunidades do nosso país? Será que essa preocupação toda com os animais, voltada para os animais, esse fervor todo, a gente encontra em relação aos negros da periferia? É nesse sentido, Rafael. Eu volto a dizer, uma das minhas conclusões, assim, e a mais forte conclusão do meu trabalho é justamente essa. Enquanto nós tivermos pessoas lutando para serem reconhecidas como pessoas perdendo a vida, porque simplesmente querem exercer o seu direito de professar sua fé, a luta pelos direitos dos animais, ela vai, inclusive, Rafael, ela corre um grande risco de ser considerada uma utopia. Você entende? Ah, mas tem como ser vegano sem gastar dinheiro, gastando muito pouco. Ah, é mesmo? E você tem ensinado alguém? Você tem ido a alguma comunidade hipossuficiente, carente, para poder ensiná-las? Ensinar essas comunidades a como se alimentar de forma vegana? É nesse sentido, por isso. A ter acesso à educação, né? A ter acesso a saneamento, a ter acesso aos mais básicos direitos ainda, né? Leiam Manesha Deca. Leiam. Deca. É uma professora, né, lá do Canadá, e aí ela vai trabalhar justamente como é difícil ensinar direitos dos animais quando ela tem entre os seus alunos negros, LGBTQIA+, entendeu? Ela vai demonstrar como, através até de um evento que ela faz na universidade, que a proposta é que até os alimentos que vão ser vendidos nesse evento, que eles sejam veganos. E aí as pessoas não concordam. Porque é outro cuidado, Rafael, que a gente tem que ter. Isso o professor Aaron falou brilhantemente. Você querer que uma sociedade como a brasileira, vamos fechar aqui em Brasil, você querer que a sociedade brasileira seja vegana, você só vai conseguir isso através da ditadura. Você quer ditadura, Rafael? Porque eu não quero. É nesse sentido que você quer falar. Fala. Você quer falar, né? Você levantou o dedo. Não levantei não. Ah, tá, você tem levantado o dedo. Entendeu, Rafael? Então, não sei se vocês viram recentemente, não vou me recordar do nome dela agora. É uma atriz da Bahia, ela era vegana e ela esteve semana passada. Inclusive, pra que eu fui comentar lá? Né? Mas no sentido positivo. Eu acabei comentando lá nessa postagem do vídeo dela.
que a minha tese de doutorado foi sobre essa temática e que as pessoas iam poder ter acesso. Aí então, um monte de gente perguntando, sim, mas qual foi o resultado? Onde é que eu tenho acesso à sua tese? E não sei o quê. Então, percebam como essa temática, ela de fato desperta desperta curiosidade, os diferentes posicionamentos. E essa atriz, ela diz lá na live que ela era vegana, só que a partir do momento em que ela começou a se introduzir no universo vegano, ela começou a descobrir, ela constatou que a maioria das pessoas veganas também é racista. É racista, é homofóbica, né? Fora outras patologias, digamos assim, outras fobias, né, que a gente vê aí na nossa sociedade. Então, por conta disso, ela deixou de ser vegana. Vocês precisam ver, ela dá até risada. Né? Na fala dela, ela dá até risada. É impressionante como essas pessoas são racistas. Vocês imaginem o povo de Santo escutando isso. E como ela é de Salvador, como ela é da Bahia, ela fala, então o público dela lá, inclusive, é o pessoal em sua maioria da Bahia. E aí ela fala do povo de Santo. Ela diz que cresceu assistindo aos rituais das religiões de matriz africana, porque eu acho que ela frequentava terreiro quando criança e tudo mais. Então, tudo isso, vocês percebam, ela não é da área da academia, gente. Ela é uma atriz. Mas com tudo isso que ela vivenciou, ela viu que o veganismo, na verdade, não é essa, como o povo fala, né, que a gente defende, né, inclusive, uma filosofia de vida e que está, digamos assim, associada ao amor. Né, que a gente está falando de vida, de preservação de vida. Então, direito animal é amor. Só que, Rafael, não dá para a gente tratar isso como algo simplesmente bonitinho. A gente só muda a realidade a partir da realidade e não do que a gente quer que seja. Para mim, se o veganismo ele não for antirracista, se ele não for anticapitalista, se ele não for decolonial, ele não faz muito sentido. Praticamente quase nenhum sentido. E ele não vai conseguir transformar a realidade. Ele não vai conseguir oferecer um projeto de sociedade concreto que liberte humanos e não humanos das opressões. Então é muito importante, no meu modo de entender, um veganismo popular, um veganismo que não comemora, como diz amigos da UVA, da União Vegana de Ativismo, que não comemora o aumento do preço da carne, enquanto tem pessoas passando fome. Então é um assunto muito Rafael, complexo. você sabe que você é exceção. Você sabe que você é exceção. Não é realmente a maioria. Inclusive, Rafael, eu digo isso porque eu não sou vegana e quando tem a oportunidade, né, tem lá no cardápio opções veganas. É impressionante. Elas não são as mais baratas. Então, você perceba, eu tenho meu trabalho, ganho meu salário. E quem não tem? E quem não tem? A gente hoje em dia conta, tipo, São Paulo tem um lugar fantástico, que é tudo vegano. Tudo vegano, doces. Só tem coisa gostosa lá. Vá ver os preços. Vá ver os preços. Basta dizer o lugar é encantador. Você chega assim, você já fica... parece que você está em outro país. De tão bonito que é o lugar. Um pobre não entra ali. Rafael, não vai entrar ali. Entendeu? Então, e nós somos críticos a esse tipo de veganismo. Existe, né, o veganismo popular, o veganismo político, o veganismo crítico, o veganismo periférico, um grupo de pessoas que cada vez mais, né, encontram eco nos corações, né, que criticam esse veganismo branco, esse veganismo de mercado, esse veganismo capitalista, racista, que realmente não consegue oferecer um projeto de sociedade e reproduz, né, na verdade, injustiças, né, ainda mais contra grupos historicamente oprimidos. Amiga, a gente vai ter que encerrar 10h37, o pessoal está pedindo segunda parte, terceira parte, a gente marca outro dia, mas a ideia aqui é trazer mesmo a complexidade desse tema, por isso que eu te convidei, né? Mostrar que o assunto é bem mais profundo e trazer alguém, né, que esteja num lugar de fala importante para discutir esse tema, né? Que é a primeira mulher negra sergipana, doutora aí pela Universidade Federal da Bahia, e que conseguiu, no meu modo de entender, ao mesmo tempo defender esse grupo
do racismo estrutural e religioso que sofrem e defender os animais também. Né? Pelo menos no artigo que eu vi, você defendeu os direitos fundamentais aos animais, você defendeu a regra de vedação da crueldade, né? Você conseguiu encontrar um caminho, né? Que você certamente nessa fala que não conseguiu apresentar nem metade de tudo isso, né? Mas eu Inclusive, convido as pessoas a lerem o seu trabalho. quando você traz isso, inclusive, Rafael, que você disse que eu consegui, inclusive, defender a questão dos animais, tem um artigo que eu escrevi no livro que eu acabei de lançar, que é o Direito Ambiental e Animal, né, Novas Perspectivas. Inclusive, nesse artigo, eu falo justamente o quê? Que mesmo eu concordando que o STF acertou ao julgar constitucional a lei lá gaúcha, isso não tira o caráter antropocêntrico do sacrifício de animais. Então, percebam que quando a gente entende que eles devem continuar a praticar, né, seus rituais, seguir aí o seu panteão, né, respeitar o seu panteão religioso, isso não tira o caráter antropocêntrico. A gente, de fato, não está falando aí de uma prática que está visando a manutenção da vida animal não humana. A gente está falando de um interesse humano. Então, sim, nós temos aí uma prática antropocêntrica. Isso mesmo, perfeito, né? Inclusive, você traz nesse artigo que eu li, que eu utilizei ele em sala de aula, a necessidade dessa mudança, mas no interior da própria religião, né? Não vindo por uma força externa, impositiva, né? Por uma lei, enfim, né? Por um julgado. Mas, enfim, Laura, eu quero te agradecer realmente, né? Por ter aceitado esse convite, por ter se dedicado a essa pesquisa tão desafiadora e por ter partilhado conosco um pouquinho que seja desses desafios, dessas dores, dessas feridas que estão ainda abertas, né? E que a gente possa se unir cada vez mais, quem está assistindo agora ou futuramente, para pôr fim a toda essa opressão humana e não humana. E, minha nossa, né, perdão a todo o povo negro, a todo o povo, né, escravizado, humilhado, enfim, na nossa sociedade, né, que a gente possa reparar tudo isso brevemente. Suas considerações finais. Eu prezo por um mundo, Rafael, mais inteligente. Como assim, Laura? Que racismo é sinônimo de ignorância. É você querer negar o que a ciência já mais do que provou. Então, é uma necessidade que o homem, né, o dominador, o opressor, ele tem em inferiorizar os negros, colocar numa condição de diferente, né? Realmente no sentido de inferiorizar, de minimizar, para poder se manterem, de fato, ali na condição de quem detém o poder. E mesmo a gente vivenciando isso, vocês nunca vão me ouvir falar frases como fogo nos racistas, porque eu não desejo a morte de ninguém. Como eu falei lá no início, eu sou otimista, eu sou sonhadora, então eu acredito que a gente pode mudar a concepção dessas pessoas. Só que aí, Rafael, é onde entra. Eu preciso de mais, Rafael. Eu preciso de mais pessoas com características como a sua, físicas, do que como a minha. Porque se eu falo em um ambiente em que o meu público sejam pessoas negras, eu vou ficar naquela redoma, eu não vou sair dali. E aí eu agradeço também a Deus, primeiramente, por isso. Porque, geralmente, onde eu falo, o público, ele é impressionante. O público, ele é massivamente, né, branco. E eu falo isso por conta das palestras que eu venho ministrando, notadamente em graduações. Graduação de Direito no Rio de Janeiro, em outros estados, né? E a repercussão é sempre muito positiva. E é de você escutar, nossa, professora Laura, eu nunca parei para reparar nisso. Claro que você nunca parou para reparar nisso, porque você não foi criado para enxergar isso. Só que assim, exatamente, Rafael, enquanto somos crianças, isso é aceitável.
mas adulto, não, Rafael. Eu não espere de mim, e não espere de nenhuma pessoa negra, que a gente esteja aqui para ensinar vocês. A minha função não é ensinar vocês. Todo mundo tem acesso hoje à informação. Você quer ser alguém melhor em termos de combater o racismo no seu país? Vá ler de Jamila Ribeiro. Leia uma Conceição Evaristo, sabe? Vá ler Silvia Almeida. Você não pode querer mudar. Nossa! Perfeito, Rafael. Pelo amor de Deus, reproduzam a postura de Rafael. É sobre isso, Rafael. É sobre isso. Então, essa tese de doutorado, ela mexeu comigo totalmente, Rafael. E a ponto de minha família achar, nossa, Laura, você só está falando de negro agora. Mas não é, Rafael. É porque eu passei a vivenciar a questão do negro com muito mais fervor. Aqui em Aracaju tem racismo? Tem preconceito racial? Tem. Só que é muito mais velado. Em Salvador, onde eu fui morar, eu morei em Salvador por 3 anos, gente, para poder cursar o meu doutorado, existe um verdadeiro apartheid. E eu morava na Graça. A Graça é um dos bairros mais caros de Salvador, onde mora a nata soteropolitana. Então, vocês podem imaginar a que tipo de experiência eu fui exposta, né? Então, é preciso uma mudança de concepção, e isso a gente só vai alcançar através da educação. Então, é lá na base, Rafael, que a gente precisa trabalhar as religiões de matriz africana, no sentido das crianças conhecerem, terem respeito por elas. Mas antes disso, é ensinar a verdadeira história, e não a história contada pelo colonizador. Eu espero que vocês, através dessa temática tão espinhosa, tão complexa, que divide opiniões, se eu sair dessa live aqui, com vocês indo para a cama, se permitindo uma reflexão, ainda que curta, ainda que pequena, eu já me dou satisfeita, Rafael. Porque é refletir, é você ter consciência. Faça uma autorreflexão. Veja se você é uma pessoa que goza de privilégios. Você se considera uma pessoa privilegiada? Você tem que ser sincero consigo próprio, né? E aí, a partir dessa autorreflexão, você começar a se perguntar também como é que você olha para a questão do racismo, notadamente no seu país. O que é que você faz no seu dia a dia? O que é que você faz nas suas relações interpessoais? Como é que você olha para as pessoas negras? Qual é o tratamento que você dispensa para essas pessoas? Você é uma pessoa que tem preconceito contra as religiões de matriz africana. Por quê? Por que você tem? Você foi ensinado, mas você não é mais criança. Você tem condições suficientes de hoje questionar tudo o que dizem aí, né, Rafael, como verdades absolutas. É o que nós fazemos na academia. Nós desconstruímos essas ditas verdades absolutas. E eu estou no mundo para isso, é para desconstruir mesmo. Muito obrigada, gente. Muito obrigada. Rafael, muito obrigada pela oportunidade. Confesso que eu acho que de todos os lugares onde eu trabalhei essa temática, hoje foi o dia em que eu mais pude falar, né, a respeito, assim, e você conseguiu dar um encaminhamento à live de uma maneira que eu pude falar acerca de várias coisas, de várias nuances, nessas sinuosidades que esse tema contempla. E, então, assim, parabéns também para você, porque foi, na minha concepção, uma condução também muito inteligente. Então, muito obrigada. Conte sempre comigo, tá? Eu estou à disposição. E uma boa noite para todos e para todas. Maravilha, gratidão a Deus pela sua existência, volte sempre aqui ao canal, né? E dia 17 e 18 de agosto eu vou poder te abraçar, finalmente te encontrar pessoalmente, por causa do Congresso de Direito Animal aqui em Niterói, que você vai vir, né? E vou trabalhar essa temática lá também. Não à toa me colocaram na mesa que tem por tema lá conflitos em torno dos direitos dos animais. Muito bom, muito bom. Turma que participou, um grande abraço para vocês. Desculpe não conseguir interagir com todos. Professores da Laura, um abração, parabéns, né, pelo que vocês muito fizeram. Obrigada. Muito obrigada a todos que estiveram aqui. Muito obrigada pelo prestígio. Tarde da noite vocês ficaram aqui conosco. Muito obrigada.
Um abraço, sigamos, até uma próxima. Tchau, tchau.